Paz, irmãos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para mais um estudo da Escola Sabatina. Vamos fazer uma breve oração e iniciar os nossos estudos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, pedimos que teu Santo Espírito venha estar conosco, nos guiando e nos dando a compreender a tua vontade para conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a lição número 12, sábado 13 de junho. A lição assim propõe: lidando com passagens bíblicas difíceis. Pedro escreveu que nelas existem umas ou outras partes com certas coisas difíceis de entender. Está registrado em 2 Pedro 3,16. Eu gosto de citar e vou citar uma das situações em que há um pouco de dificuldade de entender as Escrituras, e foi sentido não apenas por nós, mas também por aqueles que conviveram pessoalmente com o Senhor. Nós encontramos registrado lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 44 e 45, a respeito dos discípulos de Emaús. Eram discípulos do Senhor, conheciam o Senhor. Lá está registrado assim: disse-lhes então estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhe o entendimento para compreender as Escrituras sagradas. Aqueles discípulos haviam caminhado com o Senhor, conversado com ele a respeito daquilo que o Senhor padeceu, aquilo que ele passou, a crucificação dele, e eles já conheciam pela Escritura. No entanto, não tiveram aquela compreensão e naquele momento não reconheceram o Senhor. Qual leitor sincero da Bíblia não se deparou com textos que parecem estranhos e difíceis de entender? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, está registrado assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, cooperando as coisas espirituais com as coisas espirituais. É lógico, temos dificuldade de compreender algumas coisas que o Senhor nos fala, porque elas são do mundo espiritual. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, porque o Senhor é de um outro reino, Ele não é desse reino. Então nós precisamos de estar em comunhão com Ele para compreender aquilo que o Espírito Santo nos guia a respeito da palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, no versículo 2, capítulo 2, versículo 10 e 11, nós encontramos assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11. Ainda em João, no capítulo 16, versículo 13, nós encontramos assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo que nos faz compreender. No dia 14 de junho, domingo, possíveis razões e aparentes contradições. Algumas discrepâncias nas Escrituras podem se dar devido a pequenos erros de copistas ou tradutores. É o que nós encontramos no nosso guia. Eu quero dar um exemplo clássico que isso de fato acontece, que está lá naquele diálogo que o ladrão teve com Jesus. Quando ele estando crucificado, ele disse assim: Senhor, lembra de mim no teu reino. E Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Alguns tradutores colocam assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sem nenhuma vírgula. A língua materna não tinha pontuação. Isso está registrado em Lucas 23, 43. Acredito eu que a melhor tradução seria assim: e disse Jesus: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porque nós sabemos que o Senhor só ressuscitou 3 dias depois. Tudo isso é provável e a mente que
for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. E o que dizer desta colocação, em que o próprio Jesus assim relata, Mateus 10, 34, 35. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim por dissensão entre o homem e seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Mateus 10, 34, 35. Ora, parece antagônico ao propósito do Senhor, né? Deus é paz, Deus é amor, mas Deus é justiça. Aqui o Senhor não está propondo que nós venhamos a brigar tenhamos discordância dessas pessoas, tenhamos em contrito com elas. O texto seguindo, ele próprio se explica. No versículo 37 desse mesmo capítulo está registrado assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O que o Senhor está colocando aqui é que se seu filho, sua mãe, seu pai te desvia do caminho do Senhor, que é o caminho da salvação, prefira estar com o Senhor. Seja o seu amor pelo Senhor maior do que seu amor pelo seu filho ou seu parente, que pode eventualmente te desviar dos propósitos de Deus e da salvação que Jesus garantiu para você. O guia de estudo traz o seguinte questionamento: o que você deve fazer em situações em que não entende completamente certos textos bíblicos ou quando o assunto parece não se encaixar na sua compreensão da verdade? Existe um conselho muito casual e muito propício à nossa aplicação nos nossos dias atuais, que está lá em 1 Atos capítulo 17, versículo 11, os de Bereia. Lá está registrado assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Devemos receber em nosso coração e examinar se está de acordo com a vontade do Senhor. Dia 15 de junho, segunda-feira, abordagem sincera e cuidadosa. Você já encontrou um texto ou um conjunto de textos que achou difícil de serem harmonizados com outros textos e com a realidade em geral? Certamente que sim. Como não aconteceria conosco se mesmo os homens inspirados por Deus, registrando o que lhes era revelado pelo Espírito, experimentaram dificuldade de entender o que estava registrando, por se tratar de revelação distinta e transcendente ao seu próprio tempo. Eu quero citar os nossos estudos passados na lição de Daniel. Na lição de Daniel, nós vimos que, ao longo da história, descreveu no capítulo 7 e 8 o mesmo assunto, num primeiro momento se utilizando de imagens e sinais que ele mesmo sonhara. Da outra vez, em um outro momento da história, usando símbolos específicos e animais indescritíveis no mundo natural. Contudo, o intuito era ensinar sobre os mesmos acontecimentos futuros aos leitores de culturas e épocas diferentes. Ele usou essa linguagem para que outras pessoas em diferentes épocas pudessem compreender o que estava sendo relatado. Porém, ele próprio não compreendeu. E a história segue dizendo que um anjo explicou a Daniel o significado de tudo o que ele iniciara desde o reinado de Nabucodonosor. Já está registrado assim em Daniel 7, capítulo 7, versículo 15 a 18. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as minhas visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais são quatro reis que levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, e eternidade em eternidade.
No nosso tempo, esse papel agora é do Espírito Santo. Naquela época veio o mensageiro para ele, mas para nós agora é o Espírito Santo. Está registrado em João, no capítulo 16, versículo 12 e 13, assim: ainda tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ainda em João, no capítulo 5, versículo 7, está registrado assim: porque 3 são os que testificam de mim no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. No estudo do dia 16, terça-feira, a abordagem com humildade. Para compreendermos a palavra de Deus, é preciso que estejamos em comunhão com Ele por meio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, está registrado assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura, e não pode compreendê-las, porque se discernem espiritualmente. O reino de Deus é um reino espiritual. Nós temos que ter humildade para compreender e para tentar entender que as coisas que o Senhor nos fala têm que ser compreendidas de maneira espiritual. Daí porque só o Espírito Santo pode nos guiar na verdade. Nós temos que ter humildade, por mais que a gente tenha ouvido falar no assunto, a estar aberto a aprender com o Senhor e aprender mais sobre a verdade. No capítulo, em Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, também nós encontramos assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Uma das coisas que nos ensina e nos ajuda a crescer muito é compartilharmos da palavra de Deus com os irmãos, sobretudo aqueles que são da mesma fé e estão sempre estudando a palavra do Senhor. Compartilharmos a palavra de Deus com irmãos da fé, estudiosos dos escritos divinos, também nos ajuda a crescer. Jesus discorreu a seu respeito o que os discípulos de Maús já conheciam dos registros de Moisés e dos profetas. Ele se lhe abriu os entendimentos porque receberam com humildade. Está lá em Lucas, no capítulo 24, 32, assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Mesmo quando a palavra de Deus é dura para nos descrever o que Deus nos propõe, para aprendermos e obtermos o resultado desejado por Deus, é preciso que tenhamos humildade. Eu gosto muito de uma história, aquela história daquela mulher que se compara a cachorrinho diante do Senhor. Ela não era judia, mas no entanto ela conhecia o Senhor e sabia atrás de que estava correndo. Sabia o que estava procurando. Está registrado lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 26, 27, assim: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Veja que lição de humildade. Ela teve uma resposta aparentemente rude, né? Ela poderia voltar para trás, abatida, e falar: puxa vida, eu acreditei que eu teria aqui uma resposta, ou que receberia aquilo que pedisse ao Senhor, pelo que eu vejo falar dele, pelo que eu conheço dele. No entanto, ele me trata desse jeito. Ela se humilhou com humildade e recebeu do Senhor aquilo que ela foi buscar. Quarta-feira, 17 de junho, determinação e paciência. Algumas percepções espirituais são obtidas somente depois de estarmos dispostos a seguir o que Deus nos diz para fazer. Em Daniel, no capítulo 10, versículo 12 e 13, está registrado assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante a Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja bem, Daniel orou insistentemente por 21 dias. Ele não desistiu. Se Deus quiser, ele vai fazer. E o resultado?
o próprio Senhor, Miguel, veio para ajudar a batalhar aquela intensa guerra espiritual e entregar a ele a palavra. Em Atos, no capítulo 2, versículo 40 a 43, nós encontramos registrado assim, dito pelo próprio Senhor. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Perseverança. Perseverança traz resultado. Andar nos caminhos do Senhor traz resultado. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, 16, está registrado assim: tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. A nossa vida é uma pregação, ela dá exemplo e leva as pessoas a acreditar no Senhor. 18 de junho, quinta-feira, abordagem bíblica e com espírito de oração. Como a oração ajuda você a ter atitude correta para compreender mais e obedecer a palavra de Deus? É o que nos pergunta aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, está registrado assim: mas nós recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A compreensão vem pelo Espírito do Senhor em oração. Se você não entende uma passagem das Escrituras, tente reunir alguns conhecimentos de outras passagens bíblicas que falam sobre o mesmo assunto. Eu gosto de citar como exemplo, e tenho como exemplo, no Monte da Transfiguração. Veja bem, nós sabemos que o profeta Elias, um profeta messiânico, ele veio muitos anos, mais de 700 anos antes de Cristo. No entanto, João Batista foi confundido com Elias. Sabemos também que o próprio Senhor foi confundido com ele. Está registrado lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 4 e 5, e no versículo 10 e 12 o seguinte: Pedro, tomando a palavra, disse ao Senhor: é bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas, é mister que Elias venha primeiro? Veja o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. E assim farão também padecer o Filho do Homem. João Batista é tido e confundido como Elias. Quando o Senhor foi crucificado, que ele morreu, e chegou aos governantes que ele havia ressuscitado, houve alguns que debocharam, dizendo que ele talvez seria o espírito de Elias ressuscitado. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos relataram que alguns diziam que ele era Elias. Sempre busque encontrar declarações das Escrituras para esclarecer as passagens que estão menos claras. Veja um exemplo clássico: a parábola do joio e do trigo. Depois que Jesus contou a parábola, os discípulos não compreenderam, embora estivesse próximo do Senhor, e foram interrogados. Isso está registrado lá em Mateus 13, 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, e chegando aos pés dos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondendo disse: eis que o que semeia a semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos e colherão o seu reino, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo e ali haverá tanto ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol e o reino do seu Pai. Que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Jesus, embora ele tivesse contado a parábola, os discípulos não compreenderam. Foi necessário que ele então explanasse abertamente do que se tratava. Bom, chegamos aqui ao dia 19, sexta-feira, no estudo tradicional. E aqui o estudo foi fenomenal em relatar com precisão aquilo que resume tudo essa colocação que nós acabamos de estudar aqui. O comentário do Guia dos Estudos resume tudo desta forma. Precisamos de humildade e disposição para compreender as Escrituras em espírito de oração. A fidelidade às Escrituras nos permite das Escrituras permite ao texto bíblico, mesmo que seu significado vá contra a nossa natureza, dizer que realmente diz. A fidelidade às Escrituras respeitará o texto em vez de alterá-lo, como alguns fazem, ou evitar seu verdadeiro significado. Que possamos ter sempre um espírito de humildade, de oração, para nos aproximarmos de Deus, dispostos a aprender a sua boa vontade para a nossa vida, a fim de, despidos de nós mesmos, nos revestirmos da vontade de Deus em todos os nossos atos no dia a dia. Esse é o meu desejo de coração para todos vocês. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, que o Teu Santo Espírito nos guie na Tua boa vontade e que possamos ser, Senhor, exemplo vivo da Tua presença em nossas vidas para aqueles que nos vêm de fora, Senhor. E assim possamos impactá-los e ser para eles, Senhor, a luz neste mundo. Segundo o Teu querer e a Tua vontade, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.